Olá, amigos que acompanham o Sobralense, bom dia. São 9 horas e 15 minutos. Estamos vivendo a quarta-feira, dia 7 de novembro, ano 2018. Nós estamos na cidade de Santana do Acaraú. É um crime que repercutiu bastante. Aconteceu nessa cidade onde o prefeito é o acusado de matar um ex-funcionário público. Inclusive, no dia do crime, ele fugiu. Depois de uma semana aproximadamente, ele se apresentou em Fortaleza, DPI em Fortaleza. E em seguida foi preso e já está solto. E a informação que recebemos na segunda-feira, de que o prefeito já reassumiu, né, o cargo como prefeito aqui na cidade de Santana. Eu estou aqui com o vereador Domingos Sávio, oposição, inclusive a Câmara, no dia da votação, para aprovar a licença do prefeito, né, o prefeito que não está doente nem nada, a Câmara aprovou uma licença médica, não é isso, Domingo? Licença particular, muito bem. A licença onde a vice assumia e assim que o prefeito fosse solto, ele automaticamente já assumiria a prefeitura. E isso aconteceu. Ô Domingos, seja bem-vindo ao Sobralense. Como se encontra essa situação? Como está a cidade de Santana do Acaraú após acontecer esse fato todo? Bom dia, Gleison Torres, bom dia a todos do Sobralense, né? Abraçar todos os internautas que nos acompanham nesse momento, nesse canal importante para Sobral e para a região norte do estado do Ceará. Santana está se perguntando por quê, né? Por que tudo isso aconteceu na nossa cidade. Primeiro, o crime que a gente não queria que acontecesse, que a gente nunca imaginou que viesse a ocorrer, principalmente praticado pela nossa maior autoridade do nosso município, que é o nosso prefeito, né? Mas infelizmente aconteceu. Depois, de forma assim, sem explicação, julgo assim, sem respeito ao povo, sem ouvir o povo, sem ouvir os reclamos do povo que é contra essa ação, a nossa Câmara, que nós estamos agora, eu sou vereador, pertencente a essa casa, né, concede uma licença ao prefeito para assuntos particulares, assunto esse que, na verdade, naquele momento ele era preso por ter cometido um crime, mas a Câmara cedeu. Aí vamos embora, de 60 dias, podendo voltar a qualquer momento. Antes de terminar o prazo, terminaria agora sábado, dia 11, o prefeito resolve retornar à prefeitura, como dito na resolução assinada pelo presidente desta casa, que autorizava ele retornar a qualquer momento. Então o prefeito retorna e nos pegou todos de surpresa, que naquele primeiro momento a gente imaginava que essa licença seria para cuidar da questão jurídica dele, né? Ver a melhor estratégia de defesa, esfriar um pouco a cabeça, se arrepender do crime que cometeu, pedir desculpa à população santanense. Imaginemos tudo isso. No entanto, de forma surpresa, repito, ele volta ao cargo e assume a prefeitura, e como se nada estivesse acontecendo, e está aí, hoje é prefeito que matou o cidadão santanense. E agora, nesse momento, eu acabo de assinar um ofício pedindo ao delegado informações do inquérito. Estou pedindo ao presidente da comissão processante, que tem uma comissão instalada aqui para caçar o mandato do prefeito. Estou pedindo uma reunião com a comissão, porque nós não podemos admitir que isso aconteça e a gente fique calado. Pode até continuar, mas nós vamos fazer a nossa parte para barrar, vamos protestar contra essa situação inusitada do nosso município. Como que se encontra com toda essa situação o município de Santana? O município ficou se perguntando por quê. As redes sociais, por exemplo, a população toda revoltada. 100% da população contrária a essa situação. A família nem se fala, familiares aterrorizados com essa situação que aconteceu na nossa cidade, né? E o pior, que os nossos munícipes, nossos 32 mil habitantes, vêm sofrendo com essa situação já antes do crime acontecer, porque antes do crime ocorrer, já era uma administração muito ruim, infelizmente, né? E depois comete um crime desse. E aí a vice-prefeita assume, ela não sabe se é prefeita hoje, se era amanhã, ela assumia, a qualquer momento ele podia voltar. Só para você ter uma ideia, nosso município completou agora 156 anos de emancipação política, dia 3 de novembro. E não teve um ato do poder público municipal em comemoração dessa data. Por quê? A vice-prefeita não sabia o que fazer. Ela queria fazer, a prefeita em exercício, né? Queria fazer uma programação, mas medo de fazer, o prefeito vinha desfazer, como ocorreu ontem. Ontem aconteceu uma conferência aqui da assistência social e a vice-prefeita tinha contratado os lanches, a alimentação, e foi cancelado pelo prefeito que retornou o cargo.
foi cancelado. E a pessoa que fez, para não ficar no prejuízo, saiu importa vendendo os bolos, refrigerantes, as coisas que ela comprou, o suco que ela fez, para poder não ficar no prejuízo. Então, assim, como é que se faz nada numa cidade dessa? Em resumo, quem está perdendo tudo isso, com tudo isso, é o povo. Cidade parada, a serviço desse tanto aqui um cidadão me abordou agora aqui, pedindo uma consulta, se anda nas ruas é o povo cobrando dos vereadores, né? E eu estou fazendo a minha parte, com outros colegas, tem um vereador Ednardo aqui que não apoia, tem um vereador Fábio Gomes que não apoia, tem outros vereadores que não apoiam essa situação. Mas, infelizmente, na época da licença, não sei se você se recorda... 9 vereadores foram contra, né? 7 vereadores foram contra e 5 favoráveis, fechou 12, são 13 com o presidente. O que ocorre é que o presidente adotou o rito incorreto, né? Ele adotou o rito da cabeça dele, ou seja, o presidente da nossa Câmara, infelizmente, é quem está protegendo o prefeito, certo? É quem está fazendo de tudo para que ninguém mexa com ele. Isso é um fato real. Não é o Domingos Sá, o vereador José, que está criando isso, mas é o que está acontecendo. Por quê? Porque se eu fosse presidente, por exemplo, ou qualquer um outro, eu imagino, que eu ia ficar do lado da maioria. Ora, se a maioria dos vereadores disserem não à licença, e lá no nosso regimento interno, na nossa lei orgânica, não fala nada sobre isso, prejulga-se que vale a maioria, né? Maioria. Aí nós temos, a maioria dos vereadores não queria dar licença. E a maioria do povo, 100% do povo era contra a licença. Então como é que eu, presidente, se eu fosse presidente, eu ia tomar uma atitude contra o povo e contra os meus pares? Né? Então, eu resumo dizendo o seguinte, o prefeito hoje só está nessa situação porque, infelizmente, o nosso presidente, com o apoio dos 5 vereadores oficiais da base do prefeito, né, está fazendo de tudo para sustentar o prefeito no cargo, mesmo depois dessa situação ocorrida. Eu estou acompanhando o caso, inclusive desde quando aconteceu o crime, Domingos Sá, e eu vejo que você está sendo assim, um vereador atuante neste caso, sempre cobrando das autoridades, enfim. E hoje eu andando aqui pelo Santana do Acaraú, surgiu uma informação de que você, inclusive, foi até ameaçado, né? Procede? É assim, quando ocorreu o crime, depois de uma semana, 2 pessoas que eu já identifiquei, né, fala na cidade, espalha na cidade, um da sede, outro da zona rural, um mora na zona rural e o outro mora na sede. Já levei até essa informação para o promotor. Falou que tinha mais 2 para morrer, né? E dentre esses 2 estaria o vereador Domingos Sávio e o suplente vereador Jorge Carr, né? E isso são palavras dessas 2 pessoas. E eu conversei com o promotor sobre esse caso para tentar chamar essas pessoas e elas esclareceram que conversa é essa, de onde partiu isso, de quem seria as autorias dessas possíveis ameaças contra a minha pessoa. O promotor me orientou aí na delegacia, conversar com o delegado, nós temos um delegado aqui respondendo, e na verdade eu nem fui procurar o delegado, estou fazendo um ofício agora pedindo informação desse inquérito, né? No momento oportuno de conversar com ele. Mas realmente surgiu isso, existe essa história na rua, não só dessa ameaça de possível mais 2 para morrer, mas como agora uma pessoa, um vereador ligado à base do prefeito, teria dito em uma reunião que iria cassar meu mandato, porque eu estaria falando demais, né? Então eu teria quebrado o decoro parlamentar. E aí a grande pergunta que eu faria, ora, não caça o prefeito que matou uma pessoa, eu quero caçar o vereador que está da frente do povo, que está do lado do que é certo. Né? Bom, mas essa história da cassação não foi oficializada aqui ainda. A pauta vai sair daqui a pouquinho da processão. Não sei se ele protocolou, nem perguntei agora à assessoria da casa, mas eu estou esperando sair a pauta para saber se ele protocolou ou não. Mas a história que eu soube que ele ia fazer isso. E espero que tenha sido um momento de reunião, de desequilíbrio, e que ele não faça isso, porque se ele fizer, seria o caos do caos, né? O caos do caos. Você querer caçar um vereador que está emprestando a sua voz, a sua fala, em defesa do povo mais humilde da nossa cidade. Agora, vereador, uma coisa eu digo, tome cuidado, ó. Tome cuidado, porque você sabe que o contingente policial aqui é bem reduzido, né? Tem apenas uma viatura para 3. Uma viatura e 3 policiais. De repente, um indivíduo desse, não sei. Tudo pode acontecer, né? Tome cuidado. Não, com certeza. A minha família anda muito preocupada, inclusive, com esse meu posicionamento, com a minha situação, mas eu sou uma pessoa determinada, sabe? Eu acho que o ser humano, ele só pode viver na Terra se ele for útil à sociedade.
Não tem sentido você viver e não ser útil. Você tem que ser útil à sua família, à sociedade, ao seu povo. Então, assim, se por ironia do destino eu for a próxima vítima, fazer o quê? Né? Ninguém quando eu falei com o promotor isso, até é brincadeira, eu disse assim, promotor, tá acontecendo isso, aí o doutor disse assim, infelizmente a sua imunidade é só por palavras, né? Querendo dizer que nada impede que se quiser fazer. Mas eu acho que é mais a fofoca, mais pode ter surgido essa conversa e tudo, pode alguém, porque você sabe, quando acontece um caso desse, tem muita gente querendo inflamar mais. E eu nunca quis isso, pelo contrário, eu tenho sempre trabalhado, pregado a paz. Tanto é, Gleison Torres e seus internautas, que eu tenho pedido, antes de o prefeito reassumir, que ele renunciasse o cargo, que ele pedisse desculpa à população santanense, que ele se redimisse do que fez, porque até então o prefeito Marcelo era uma pessoa idônea. A família do Marcelo é uma família do bem da cidade de Sandoacaru, uma família conhecida. Né? Ele é um agente da Polícia Federal aposentado. Nós não estamos falando aqui, até então, de um homem tão perigoso. Era a minha visão que eu não tinha dele. Hoje eu já estou pensando diferente. Hoje eu já até o temo. Por quê? Porque eu não tinha coragem de matar uma pessoa e a mãe está aqui como vereador, né? Como ele fez. Deus o livre, Domingos Sávio, numa loucura aí, num desequilíbrio emocional, numa besteira, pegasse um revólver e matasse uma pessoa, eu não teria coragem de vir para a Câmara assumir mais meu mandato, eu renunciaria imediatamente e pedir desculpa ao meu povo e me explicar para a justiça. Eu acho que a defesa dele foi infeliz, ele contratou uma banca de advogado muito cara, mas para mim advogado muitas vezes serve muito para ganhar dinheiro do cliente, porque imagine, ficava mais bonito para ele, entendo eu assim, de ele pedir desculpa ao povo. Foi uma loucura, eu estava embriagado, eu não queria ter feito isso, mas me insultaram muito e tal, eu perdi a cabeça e cometi esse crime, peço desculpa ao meu povo, da minha cidade, vou renunciar ao meu mandato, vou viver com a minha família em Fortaleza, aposentado, ele é aposentado da Polícia Federal, a mulher aposentada do Banco do Brasil, tem condição de ter uma vida bem tranquila em um sítio, uma fazenda, né, e fazer um tratamento para diminuir o consumo de bebida alcoólica, né, porque foi um dos motivos também, ele estava embriagado, né, quando ele cometeu esse crime. Todo mundo da cidade viu que ele estava bebendo na cidade. Então, assim, eu não posso chegar aqui e me aproveitar disso e dizer, Marcelo é um bandido super perigoso. Até então, eu não tinha esse pensamento dele. Agora, quando ele volta, depois de tudo isso, volta, se senta na cadeira de prefeito, reassume o mandato, não respeitando a família, que a família mora aqui, uma parte mora nessa rua, outra parte mora na outra, cidade pequena, todo mundo se conhece. Né? A família já teve o trauma que teve. Essa cena, Gleice, voltou à tona segunda-feira. Tudo que aconteceu no dia 29 de agosto de 2018, voltou a cena repetir, como se tivesse repetido na segunda-feira, quando o prefeito voltou. Porque já estava todo mundo se aquietando, se acalmando ali, a questão era só saber como é que ia ficar, se a Jandaia Lúcia ia ficar ou se não ia, e enfim. Né? Quem era o prefeito, se o prefeito ia renunciar, a questão era essa. Mas quando ele voltou, ele insultou o povo. Ele desafiou o povo novamente. Felicidade dele, acho assim, entre aspas, é que o nosso povo é muito passivo. Porque eu penso, se fosse outra cidade, na hora que ele chegou na prefeitura, tinha feito manifestação, tinha ido para as ruas, e o nosso povo não fez isso. Aí alguém podia perguntar, eu dei uma entrevista hoje de manhã, o cara falou, e por que você não fez, você como vereador, porque não puxou essa manifestação? Porque na hora que eu puxar, vão dizer que é um ato político. Né? Então isso tem que partir naturalmente das pessoas. As pessoas têm que se sensibilizar e manifestar, cobrando dessa casa. Aqui, aqui está o poder principal. Aqui nesta casa é a decisão de ele continuar ou não no cargo. Aqui na justiça. Aí é bom se dizer o seguinte, a Câmara, em parte da Câmara, porque não é todos os vereadores que concordam com isso, está sendo omissa nesse caso. Mas tem uma comissão, vereador, tem uma comissão, mas a comissão está sendo protelada, está sendo atrasada, os ritos dela não estão sendo obedecidos. E eu estava nesse instante conversando com o assessor jurídico sobre isso. Está sendo desobedecido porque o presidente da comissão é do lado do prefeito. O outro membro é do lado do prefeito, só tem eu que hoje não sou, apesar de ter sido eleito no mesmo palanque dele. Né? Mas eu jamais ia concordar com um negócio desse se estivesse na base do prefeito. Então o rito aqui está desordenado. A situação que está aqui está de arquivar esse processo. E mesmo que o rito tivesse normal, nós não temos 9 votos. Nós não temos 9 votos. Aqui o povo que quer caçar o prefeito não tem 9 votos na Câmara para caçar. Que precisa de 9 votos, são 2/3. Não tem. Por que não tem? Porque
parte dos vereadores que estão aqui não estão nem aí para o povo, né? Porque se eles tivessem ficado do lado do povo, o prefeito nem a licença ele tinha conseguido. Ele tinha sido imediatamente, quando não fosse cedida a licença, passado dos 15 dias, que a nossa lei orgânica diz que ele não pode ficar ausente do município, ele já poderia ter sido cassado. Infelizmente não aconteceu. E aí, assim, para deixar claro, não há intenção nossa de estar fazendo auê sobre isso, de jeito nenhum. O que nós queremos é que a cidade siga em paz. Mas aí, Gleison Torres, e você que está nos acompanhando agora, me responda uma coisa. Como é que uma cidade dessa pode seguir em paz se o próprio prefeito matou uma pessoa e continua no poder? Qual é o sentimento que passa para o cidadão comum, né? O que é que o cidadão que está nos acompanhando agora vai imaginar? Vai dizer, qual é o moral que o prefeito tem, por exemplo, de fazer um ofício para a autoridade policial pedindo reforço policial para a cidade se ele próprio cometeu um ato de violência, né? Então isso não é cabível, não é compatível. Por isso que a nossa defesa de cassar o mandato dele, de acordo com o decreto 201, /67, artigo 5º, certo? No seu artigo 5º está lá bem claro, quebra de decoro. Qualquer autoridade, eu, vereador, prefeito, deputado, presidente da República, se envolver num ato desse tipo, automaticamente ele quebrou o decoro. Não há compatibilidade com o cargo da pessoa. As pessoas têm que ter posição na sociedade, né? E essa posição, no caso de cometer um crime, não é compatível com o cargo de uma autoridade desse porte. Do prefeito, o vereador, um juiz, um promotor, imagine, né? Então, assim, infelizmente, o legislador que fez a Constituição falando da cassação dos mandatos de vereador e de prefeito, não colocou lá na Constituição esse item do crime contra a vida, por exemplo, do crime do Código Civil. Ele não previu isso, ele não colocou isso. Foi um erro grave. Mas para corrigir essa falha da nossa Constituição, que não prevê a cassação no caso desses crimes comuns, veio o decreto 201 de 67, que se segura na quebra do decoro. Bom, é triste, infelizmente quem perde com isso tudo é o município. Nós vamos acompanhar este caso, ok, Domingos Sábio? Eu conto com a sua ajuda para manter sempre a nossa equipe atualizada e dizer que é lamentar, né? Lamentar e dizer que a impunidade reina nesse país. Uma situação como essa, infelizmente, é um incentivo à violência, né? Um incentivo à violência. É triste, mas é realidade. Obrigado pela atenção, Domingos. Bom, eu quero... Deus lhe defenda, lhe proteja de todo mal. Que nenhuma bala, nenhum pistoleiro venha aqui lhe matar, porque não quero fazer matéria. Deus me livre e guarde uma hora dessa. Nossa Senhora Satanás de nos proteger. Mas eu quero encerrar minha entrevista com vocês, fazendo o mesmo pedido que eu tenho feito a todos os profissionais de imprensa do estado do Ceará. Falei com as Jangadeiras, com outras empresas, enfim. Tem que também cobrar do Tribunal de Justiça. Tem que cobrar da Procuradoria-Geral da República, o inquérito está lá. A desembargadora, que eu não lembro o nome dela agora, está na mesa dela um pedido de prisão preventiva e um pedido de afastamento. Então, se a nossa Câmara, numa parte dos vereadores, está sendo omissa, que a justiça seja feita. Okay? Obrigado. Uma manifestação, eu que agradeço. Uma manifestação popular já tem que ser feita, né? O povo de Santana do Acaraú tem que se manifestar. Sabemos que a cidade toda está revoltada com a situação, né? Então, a população tem que se reunir, a pressão popular, o povo é que tem a força, ok? O povo é que tem a força, tá bom? Vamos acompanhar este caso. Aliás, estão acompanhando desde quando aconteceu o crime aqui no Sobralense. Informação precisa em tempo real, você acompanha aqui. Nosso trabalho é no oferecimento da franquia Motopeças, bem em frente a Soaço, no centro de Sobral. No oferecimento de elages premoldados na saída de Sobral para Tianguá. No oferecimento de Diplomata Motel, na BR-222, em Sobral. No oferecimento da Pousada Vila Mariana, na Praia do Prear. No oferecimento da Cafeteria O Joaquim, Etique Bom Sorveteria e Ótica Princesa. O Sobralense abordando o cotidiano da cidade. Bom dia.